Salve, salve, torcedor São Paulino, iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Filho Tricolor, para falar algumas notícias desse fim de ano do São Paulo, né? Claramente notícias ruins, todo mundo nessa correria aí de fim de ano e as suas festas aí. Eu também fiquei alguns dias sem postar, mas também porque só tem notícia, basicamente notícia ruim para o São Paulo, é impressionante, né? Foi um final de ano horroroso esportivamente para o São Paulo e tenebroso na questão interna, extracampo, que está essa crise total, mas essa crise aí é sem precedente, só que assim, pelo nível da gestão, a gente sabia que ia chegar em algum momento algo muito ruim, né? E ainda bem que veio à tona para que também esse pessoal aí dessa gestão seja totalmente queimado e não participe da próxima eleição, que é ano que vem, porque o São Paulo não aguenta mais, o São Paulo não suporta mais essa coisa corrosiva que tem aí dentro, que está destruindo, né, o São Paulo de dentro para fora. E isso se mostra claramente na temporada que o São Paulo faz dentro de campo. Isso é inegável, né? O que acontece? Essa semana, nessa semana que passou, foi protocolado o impeachment do Júlio Casares por inúmeras coisas, né? Inúmeras questões de corrupção mesmo que está tendo lá. Saiu aqueles tanto de áudio, né? E está saindo ainda mais negócio de esquema com carro aí, de patrocinador, que o patrocinador deu não sei quantos carros e eles distribuíram entre eles lá. Olha, é uma coisa podre mesmo que está sendo desvendado aí nas entranhas do clube aí, por essa diretoria tenebrosa que está no final do seu segundo mandato e só trouxe praticamente coisas ruins para o São Paulo, porque ganhar a Copa do Brasil, tudo bem, certo, ganhou um Paulista, ok, uma Supercopa, só que o que acontece? Qual que é o legado que vai deixar? Vai deixar um legado de corrupção e podridão, é isso que vai deixar, e tomara que ele seja impeachmentado no final, só que assim, a gente sabe como é política, né? E a política do clube não diverge em nada da política lá de Brasília, do país. Essa é a grande realidade. Toda questão política é um problema, né? O pedido foi protocolado por 57 assinaturas de 57 conselheiros e foi protocolado no Conselho Consultivo, que vai analisar. Lá tem 19 membros, eles vão analisar, ver se cumpre todos os pré-requisitos, os requisitos para esse pedido, se ele está ok com o estatuto, e se ele for aprovado pelo Conselho Consultivo, ele vai para o Conselho Deliberativo, e o presidente Outen Aires terá 30 dias para levar o pedido para análise e votação dos conselheiros desse Conselho Deliberativo. Outen Aires, ele é da situação, ele é assim com o Casares. Então, vamos ver o que vai acontecer. Porque com certeza ele vai querer fazer e influenciar que os conselheiros não votem pela cassação, né, pelo impeachment do Júlio Casares. A gente espera que isso não aconteça, que ele seja impeachmentado. E são 255 conselheiros nesse Conselho Deliberativo, e para ser aceito o pedido, na votação tem que ser pelo menos 2/3 a favor do pedido de impeachment. 2/3 desses 255. Então é uma votação difícil, né, para o São Paulo, para conseguir esses votos, mas tomara que consiga, porque o Júlio Casares ele precisa ser impeachmentado, porque é muita coisa. E a gente sabe que o Ministério Público já está fazendo investigação, e provavelmente eles vão achar muita coisa, ainda vai sair muita coisa podre daí de dentro, e tomara que os acusados sejam culpados, se eles tiverem realmente cometido coisas erradas, que eles sejam culpados, para que o São Paulo seja liberto dessa podridão que está tendo lá dentro. Infelizmente, isso é o que tem, gente. É um final trágico de 2025 para o clube São Paulo Futebol Clube, infelizmente é trágico. A gente queria estar aqui falando de contratações, de como a temporada pode ser promissora, a de 26, mas não. A temporada de 26, ela promete ser um desastre para o time do São Paulo, infelizmente. Outra notícia que saiu durante essa semana aí,
é que fizeram um estudo em 10 anos, nos últimos 10 anos, desde 2016 até 2025, e foi constatado que o São Paulo foi o primeiro clube em número de lesões nesses 10 anos. Mas a gente já sabia disso. O São Paulo é o time que os jogadores mais machucam, é o São Paulo, porque com certeza tem problema nítido na preparação física e no departamento médico. Mas principalmente, assim, tem a questão da preparação física, que não prepara direito os jogadores, eles se lesionam, e o departamento médico, que eu acredito, pelo que acontece sempre aí, o São Paulo, o jogador não é curado corretamente, muitas vezes. Porque é impressionante como os jogadores têm as mesmas lesões, várias e repetidas vezes as mesmas lesões. Então, se tem várias lesões no mesmo lugar, é porque não está sendo curado direito, não está sendo feito um bom trabalho nessa parte do departamento médico, mas também a preparação a gente sabe que é totalmente deficitária. E o São Paulo, nesses 10 anos, teve 483 casos de lesão registrados. Média de 48 lesões por ano, por temporada. É muita lesão. Os jogadores machucam demais. E isso com certeza influencia em campo. É claro que sim, influencia. E isso só mostra como essa gestão é desastrosa em vários quesitos de gestão do clube. É impressionante a incompetência dessa diretoria, que está aí já, ano que vem vai fazer o seu 6º ano de gestão. E é uma vergonha o que está acontecendo nesse clube. Outra notícia, o São Paulo contratou esse goleiro aí, Carlos Coronel, né? Ele é um brasileiro naturalizado paraguaio, ele é da seleção do Paraguai e estava sem clube. Essa é a questão do São Paulo, essa é a realidade do São Paulo. O São Paulo contrata jogador que está sem clube, ou o São Paulo contrata jogador que está em fim de contrato. É assim, né? Vai acabar. Porque esse foi o caso do Danielzinho, que chegou. O São Paulo contratou porque ele estava sem contrato lá, não renovaram o contrato dele no Mirassol, e contratou esse Carlos Coronel aí, né? Gente, São Paulo precisava de goleiro. Eles emprestaram de novo o Jandrei, que não volte nunca mais. Tava uma conversa aí de que iam emprestar ou finalizar o contrato do Yang. Esses caras são loucos, cara. E agora contratou um goleiro, o Yang, que era para ser o reserva, que era para ser testado, que é um garoto novo, que só foi colocado em situações muito difíceis nessa temporada que passou. Só entrou na fogueira. Era para ser colocado agora, quando o Rafael não puder jogar, ou até dar mais oportunidade para ele, mesmo o Rafael podendo jogar, dar oportunidade para ele aí no Paulista. O que vão fazer? O que fizeram? Contrataram um outro goleiro para ficar de reserva e o Yang vai ficar de terceiro de novo. Que diretoria é essa, gente? Deixava o Yang aí, ó, deixava o Yang de segundo goleiro, dar oportunidade. Se depois das oportunidades ele não performasse bem, ele fosse mal, aí sim, aí você pega e tira ele. Mas não, o que estão fazendo? Colocando um outro goleiro, trazendo outro goleiro de fora, para ficar no lugar dele e ele ser a terceira opção. Desse jeito ele vai pedir para sair, porque ele não tem oportunidade. Quando teve oportunidade, foi em momentos dificílimos para inserir um goleiro novo da base. Olha, é uma má gestão terrível, terrível. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Jandrei, não, Deus me livre, o Yang tinha que ser o segundo goleiro, como foi esse ano, né, na segunda metade do ano, mas que colocasse ele em condições que ele pudesse mostrar o potencial dele, não só na fogueira, né? Foi essa a realidade, essa que foi a questão. E simplesmente um goleiro, se ele estava sem clube, gente, não quer dizer que é muita coisa, né? Ele passou aí pelas categorias de base do São Paulo, acho que em 2015, ele tem 28 anos, mas assim, não tem nada de destaque, porque assim, um goleiro que está sem clube é onde o São Paulo vai, porque não tem que pagar o passe do cara. Infelizmente, não conheço e não boto nenhuma fé
nesse goleiro aí. Pode ser que ele surpreenda, mas até o momento, pelo que a gente sabe, não tem absolutamente nada demais. Infelizmente, isso só vai fazer o Yang perder mais espaço, e aí o Yang vai querer sair do São Paulo e a gente vai perder mais um goleiro. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Já aconteceu com vários outros. Infelizmente. Investe na formação do jogador da base, aí o jogador sobe, não utiliza o cara, ou seja, todo o investimento que aconteceu já era. E aí vende, ou às vezes deixa o cara sair sem contrato, que é o caso do Leandro aí, ó, que saiu sem contrato. Esse ano era para ser Rafael, deixava o Rafael, goleiro titular, o Yang o segundo, e renovava com o Leandro para ser o terceiro. Você tinha jogadores da base aí que podem crescer e não sair para contratar outro cara. É má gestão pura, né? O São Paulo emprestou o Mailton, que veio da Chapecoense, da Série B, aí veio para o São Paulo, jogou 10 partidas, foi emprestado para o Fortaleza Série B, que caiu para a Série B. A realidade é essa, gente. A realidade é essa. O Mailton, ele não tem nível. Ele é um lateral bem fraco, muito fraco, que veio com expectativas, mas é fraco. A gente viu na realidade que ele é muito fraco. E o que aconteceu? Foi lá, vai jogar na categoria que é a dele, que é a Série B. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Ou seja, mais um erro de contratação do São Paulo. Mais um erro. É impressionante os erros que essa diretoria comete, é impressionante. E só fazer um apanhado aqui das contratações e das saídas do São Paulo até agora, que foram confirmadas. É assim, é tenebroso, né, gente? É a situação do São Paulo. Olha, as contratações foi o Danielzinho do Mirassol e o Carlos Coronel. Um volante, na verdade, um meio volante, que o São Paulo tem um monte. São Paulo precisava de um meia atacante, um meia armador, mas o São Paulo foi contratar porque o cara estava sem contrato. E Carlos Coronel, um goleiro que não precisava, a São Paulo foi lá e contratou um cara que estava sem contrato. É impressionante. Ou seja, 2 chegadas. Se avizinha uma temporada tenebrosa para o São Paulo. O São Paulo, olha, gente, eu falo para vocês, o São Paulo tem toda a pinta de que vai brigar para não cair ano que vem no Brasileiro. Toda a pinta. Vocês podem, olha, se não isso não acontecer, vai ser um milagre. Tudo isso por causa de uma diretoria desastrosa que está aí na frente do São Paulo. E as saídas? Mailton, que eu falei, por empréstimo Fortaleza, vai jogar a Série B, que é o nível do futebol dele, é a realidade. Dineno saiu fora, não renovou, contrato encerrou, tchau, já devia ter saído antes. Rigoni piorou, horroroso, péssimo, fora. O goleiro Leandro, esse sim eu sou contra, acho que tinha que ter renovado, pelo menos mais 1 ou 2 anos aí, para ele ser o terceiro goleiro. Um cara da base, não ia gastar muito dinheiro, não ia ser um contrato tão pesado, né? Jandrei foi de empréstimo para o Juventude, que caiu aí também. Graças a Deus, eu ainda entrei nos comentários lá do Instagram do Coritiba, quando eles postaram a renovação do Jandrei, e eu fiquei impressionado, porque tem um monte de torcedores do Juventude, que inclusive o Jandrei ajudou a cair. É lógico que não foi só ele, obviamente, mas falando que o Jandrei foi bem, e que não sei o que era criticado pela torcida do São Paulo. Gente, esse é o nível simplesmente do Jandrei, e é o time que é o nível de nada contra o Juventude e tal, né? É difícil ganhar do Juventude lá, mas olha, gente, é que o nível de exigência é muito menor. Não tem jeito, o nível de exigência no São Paulo, ele é muito maior do que o nível de exigência no Juventude. E o Jandrei, ele é goleiro nível Série B, C. Esse é o nível dele, ele nunca teve nível para ser goleiro de Série A, muito menos para ser goleiro do São Paulo Futebol Clube. Então, o Jandrei foi para lá e não volta, não tem que voltar jamais. Essa diretoria não é doida de querer, em algum momento, no final do ano que vem, não vai estar essa diretoria mais também, querer fazer qualquer coisa para que o Jandrei volte. Isso não existe. E o Patrick Lanza, né, lateral esquerdo, que também foi emprestado ao próprio Juventude,
horroroso, jogador tenebroso, medroso, não vingou, não teve, e teve muitas e muitas oportunidades. Não vingou, tchau, e que não volte mais. E foi para onde? Para o Juventude. Andrei e Patrick Lanza no Juventude e o Mailton para o Fortaleza. Todos os três foram para um time que está na Série B, vai disputar a Série B ano que vem. É o nível deles, essa é a grande realidade, não tem como falar. Não estou desmerecendo, é a realidade. O futebol deles é para esse nível Série B, e tem uns ainda mais nível Série C, que para mim o Patrick Lanza e o Jandrei, eles são nível Série B para C. Essa que é a realidade. Tá certo, pessoal? Nada de notícias boas, só notícias ruins, má gestão, crise, corrupção, impeachment, é tudo que tem no São Paulo nesse final de ano, infelizmente. Se eu não fizer outro vídeo até agora, o final do ano, eu já desejo a todos, né? Já passou, foi um Feliz Natal, acredito que sim, para todos, e um Feliz Ano Novo para todos também, e que seja próspero para vocês, para mim, e que o São Paulo seja de alguma maneira salvo, porque tá tudo ruim. Que seja um próspero ano para o São Paulo, na medida do possível, e que a gente, se tudo correr como a gente quer que seja, a gente não brigar por rebaixamento, porque por título o São Paulo não vai brigar, infelizmente. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.